Nós vamos discorrer lendo uns textos, fazendo as afirmações que a Bíblia mostra sobre a humanidade de Jesus. Mas eu quero, depois que encerrar a leitura de vários versículos, então eu quero trazer toda a aplicação necessária por que Jesus veio como ser humano. Então, primeiro nós vamos mostrar na Bíblia que Jesus foi 100% homem. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Veja o que diz um texto aqui em 1 João, porque tem pessoas que negam que Jesus veio como homem. Diz, não, Jesus foi um espírito elevado, Jesus foi um espírito não sei o quê. Então, se nós afirmarmos que Jesus foi apenas um espírito e não teve que eles afirmam que teve apenas uma aparência humana, então nós estamos negando a divindade, aliás, a humanidade de Jesus Cristo. Veja o que diz em 1 João 4, do 1 ao 3. Vamos ler todos juntos aqui. Muda a versão, por favor. Coloca RA. Isso é. Isso. Talvez algumas palavrinhas minhas aqui sejam um pouquinho diferente. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente e já está no mundo. Então, desde aquela época, o apóstolo João, que foi testemunha ocular de Jesus, foi um dos 12 que esteve ali, ele fez essa afirmação porque havia muitos falsos profetas desde aquela época andando, e hoje também afirmando que Jesus não veio em carne, não, isso é foi apenas um espírito elevado que veio à terra, habitou numa forma de um ser humano, e por aí afora. Isso significa diminuir o que Jesus fez. E por quê? Os textos bíblicos mostram que Jesus, ele foi 100% homem, e depois eu vou falar por que ele precisava vir como ser humano e que isso aplica em nossas vidas. Então, Jesus nasceu como homem. Veja o que diz em Mateus 1, verso 18, e também uma parte do 18 e também o 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora o verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos ler mais um texto de Lucas 2:7. Depois eu vou parar e dar uma pequena explicação. E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugares para eles na hospedaria. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido da mulher. Todos esses textos aqui mostram que Jesus realmente nasceu de uma mulher, assim como eu e você. A diferença é que Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Maria não teve relação sexual com homem algum, não teve relação sexual com José, e o Espírito Santo engravidou, e ela deu à luz. Então, Jesus, 100% homem, nasceu como qualquer outro ser humano.
Jesus Cristo também cresceu como homem. Lucas 12, 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Jesus teve uma infância como qualquer outra criança judia, uma adolescência como qualquer outro adolescente, uma juventude como qualquer outro jovem. Na sua infância ele deve ter brincado muito, deve ter feito muita coisa, então tudo natural de um ser humano, e nós temos que entender isso. Então Jesus, ele foi 100% homem, cresceu como homem, sentiu cansaço. Lá em João 4,9 diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Apareceu ali? Então é outro verso, um pouco antes, não é 9 não. Cansado da viagem. Deixa eu pegar o óculos que eu acho que vai melhorar a minha vida. É 4,6. Como mudou tudo aqui. João 4,6. Então estava ali na fonte, a fonte de Jacó, cansado de viagem. Se fosse apenas o espírito, não sentiria cansaço. Assentara-se junto à fonte por volta do meio-dia. Depois de uma caminhada exaustiva numa região desértica, Jesus sentiu cansaço. Jesus sentiu fome como qualquer outro ser humano. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então Jesus teve fome. Quem já sentiu um leão dentro de si? Jesus também sentiu fome. Jesus sentiu sede. Lá em João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir a escritura, disse: tenho sede. E obviamente ele também estava com sede quando ele sentou junto ao poço de Jacó, e ele iniciou o diálogo com a samaritana pedindo água para beber. Outra prova que Jesus foi ser humano igual eu e você. Ele foi tentado em todas as coisas, foi tentado como homem. O que diz em Hebreus 4,15? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Tudo aquilo que eu e você sentimos vontade de fazer errado, que é contrário à palavra de Deus, Jesus sentiu esse desejo também, desejo de pecar, porque tentação é desejo de pecar. O pecado só é consumado quando eu cedo à tentação, como o próprio apóstolo Tiago também fala isso: depois concebido, dá luz ao pecado. Mas Jesus, ele não cedeu à tentação. Em Mateus 1, 12, 13 também fala da tentação de Jesus. E logo o Espírito de Deus o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Alguém tem alguma dúvida que Jesus foi 100% homem? Não, todos esses textos mostram. Agora, qual é a importância de nós entendermos? A primeira é que sabemos que existem falsos profetas, como o próprio apóstolo João falou, que negam a humanidade de Jesus. Agora, por que Jesus precisou vir como homem, 100% homem? Por causa do plano de redenção de Deus. No plano de redenção, por conta da queda do homem, havia necessidade que um homem perfeito morresse no lugar dos outros. Deixa eu relembrar um pouquinho o que é o pecado, como o pecado entrou no mundo, na verdade. Então todos nós conhecemos a história do Éden. Deus colocou Adão, criou a Eva lá dentro do jardim,
e disse: olha, vocês têm esse tanto de árvore aqui que vocês podem comer o fruto, mas existe um que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não poderão comer, porque se comer, no dia que comer, certamente morrerão. Deus mente? Deus mente? Deus se auto-obriga a cumprir a própria palavra? Sim, ele se auto-obriga, porque senão ele mentiria. Então o que aconteceu? Nós conhecemos, Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra o Criador, desejaram a posição de Deus na sua vida. E o que Deus fez ali? Entendemos que Adão e Eva se arrependeram dos seus pecados. E Deus fez o que com eles? Vestiu eles com o quê? Eles antes estavam nus, eles fizeram aventais, a roupinha com folhas de figueira, não deu certo. Deus vestiu eles com o quê? Peles de animais, mas até então a morte não existia. Então nós entendemos pela revelação da Bíblia, que Adão e Eva se arrependeram, e ali houve as primeiras mortes substitutas, as mortes vicárias. Por quê? Porque aqueles dois animais, das quais Deus pegou a pele e vestiu eles, morreram no lugar de Adão e Eva naquele dia. Mas eles morreram também espiritualmente, porque eles foram expulsos do jardim do Éden, eles não podiam mais ficar. Então o ser humano, embora tenha porque o ser humano é o que? Nós somos o que? O homem, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos vivos, nosso espírito está vivo, porque nós somos um espírito, mas a Bíblia diz que nós estamos mortos em pecados. Nós não, que nós já nos convertemos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: ele vivificou vocês, estando vocês mortos nos delitos e pecados. O que é vivificou? Deu vida novamente. Então se deu vida novamente é porque estava morto. Eu costumo fazer a ilustração da lâmpada. Se eu comprar uma lâmpada na loja, eu testei ela até perfeita, se eu apenas segurá-la, ela vai iluminar? Está faltando o quê? Energia. Então o ser humano, antes de ter Cristo em sua vida, embora tenha uma saúde perfeita, embora pareça perfeita, seu espírito, embora estando vivo, ele é considerado morto, assim como a lâmpada boa é considerado morto, porque não está ligado na fonte de vida, que é Deus. O pecado separa o homem de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías 59:2, os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. E nós temos que entender que o pecado é grave. Há um tempo atrás, eu estava dando um estudo para um novo convertido, e ele disse: eu acredito na Bíblia, mas eu acho que você não deveria usar essa palavra pecado, porque é muito forte a palavra pecado. Eu falei: é mais forte ainda a gravidade do nosso pecado contra Deus. O que nós cometemos com Deus é um pecado tão grave, que fere a santidade de Deus, que nós temos que falar pecado mesmo, e dar nome aos pecados nossos, porque isso agride a santidade de Deus. Então o pecado faz separação entre o homem e Deus. Só que ali no jardim do Éden, então, o homem foi expulso do jardim do Éden. Deus disse o que? No dia em que comer, certamente morrerá. Ele morreu espiritualmente. A Bíblia diz também que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nesse ponto de vista de Deus, Adão morreu com 950 anos, sendo 1000 anos como um dia. Adão morreu em um dia, é ou não é? Nesse prisma é. Então Adão morreu, o pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então ali no jardim do Éden nós vimos as primeiras mortes substitutas. Não foi deixada uma lei escrita, talvez uma lei moral Deus deixou na consciência de Adão, porque nós já vemos sacrifícios. Logo em seguida,
Abel oferece um sacrifício de gratidão a Deus dos primogênitos, mas nós vamos entender um pouco mais abertamente, mais claramente a questão da morte vicária na ocasião da instituição da Páscoa, que para que no momento do juízo de Deus lá no Egito, o que ele mandou os israelitas fazerem? Matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo destruidor veio para destruir, ele não podia entrar na casa da qual estava o sangue. Por quê? Porque um animal morreu no lugar do filho primogênito. Morte substituta, morte vicária. Poucos meses depois, aí Deus dá a lei completa que nós encontramos em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente Levíticos e Êxodo e Deuteronômio, que traz a repetição da lei, falando sobre os pecados, qual a gravidade do pecado. Então, e a morte substituta. O que acontecia? Eu sou sacerdote do Antigo Testamento, aí o Francis, ele vinha para cultuar a Deus, primeiro no tabernáculo e depois, quem da ocasião do templo vinha para lá. Então ele trazia um animal e ele confessava o pecado. No momento que ele confessava o pecado, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal. O pecado era transferido para ele. Aquele animal morria, era molhado, se não me falha a memória, as orelhas, seria do Francis, no caso que eu estou usando como exemplo, e se não me engano os polegares, era molhado com o sangue, para que o sangue então pudesse limpar do pecado. A Bíblia diz em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há remissão de pecados. Mas tudo isso aí, o que acontecia? Depois, mês que vem, estava lá o Francis de novo, animalzinho, assim como todas as pessoas, né? Eu estou usando o Francis como exemplo aqui. Então o pastor, né, o sacerdote tinha que ser açougueiro também, e ele trazia aquele animal, ele confessava e tudo aquilo se repetia a vida inteira, tudo aquilo. Por quê? Porque eram sacrifícios imperfeitos, eles na verdade não poderiam purificar, ele aplacava a ira de Deus, mas ele apontava para o futuro. Todos do Antigo Testamento que ofereciam sacrifícios, eles eram salvos não pelos sacrifícios, mas porque o sacrifício apontava para Jesus Cristo. Então eles já criam em Jesus, por isso que a salvação é pela fé no Filho de Deus. Eles já acreditavam. O que aconteceu quando João Batista viu Jesus chegando a ele? O que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas pessoas entenderam, porque eles vivenciavam isso no seu dia a dia. Mas olha para mim agora, e eu quero que coloque aí para todos lerem também, Hebreus capítulo 10, do 1 ao 4. Era necessário então que um ser humano viesse para se oferecer como pecado. Veja só, ora, visto que a lei é apenas a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, os sacrifícios dos animais eram todos imperfeitos. A Bíblia fala claramente aqui que é impossível que o sangue de animais remova pecados. A justiça de Deus, ela exigia que um sacrifício perfeito fosse oferecido. E qual que era o sacrifício perfeito? De um ser humano sem pecado.
Mas quem foi na história dos seres humanos, da humanidade, que nasceu sem pecado? Jesus Cristo, somente Jesus Cristo, porque ele não foi gerado por José e Maria, mas sim pelo Espírito Santo. Então ele não herdou o pecado de Maria, ele nasceu sem pecado. Adão foi tentado? Sim ou não? Caiu ou ficou livre? Caiu. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não cedeu o pecado. Então Jesus, ele permaneceu puro. Por isso que a necessidade de nós entendermos que Jesus foi 100% homem, porque havia necessidade de um homem que não tinha nada de pecado dentro dele. Todos os animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, na descrição dos animais, eles não poderiam ter defeito algum, não poderia ter mancha, não poderia ter um casco quebrado, faltando um pedaço do rabo, nada, tinha que ser perfeito. Por quê? Porque apontava para o sacrifício perfeito de Deus, Jesus Cristo. Esses defeitos físicos nos animais tipificavam o pecado nosso. Nosso pecado traz mancha, traz deficiência em nossas vidas, por isso nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade dia após dia. Então o que aconteceu? Era necessário um ser humano perfeito, quem Deus enviou? O seu próprio Filho. A Bíblia diz, se não me falha a memória lá nos Salmos, dizendo assim: Deus olhou e maravilhou-se de que não houver, Isaías, que não houvesse nenhum justo, nenhum sequer ninguém que não pecasse. Então o seu próprio braço trouxe salvação. É uma maneira de falar, né? Deus olhou, Deus sabe tudo, mas tipo assim, Deus olhou para a terra, não viu ninguém que não pecasse, então ele disse: eu vou providenciar a salvação, é o meu Filho Jesus Cristo. Mas isso tudo é uma maneira até metafórica de falar, porque Deus, ele não precisa olhar lá do céu, Deus conhece tudo. A Bíblia vai dizer acerca de Jesus Cristo, porque o tempo de Deus é o tempo eterno. Lá em Apocalipse vai dizer que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, antes de criar qualquer coisa, porque Jesus é Deus. Então, mas no tempo de Deus, então, todas as coisas já estão consumadas. Agora vem Jesus Cristo, e ele se oferece, aquele homem santo, puro, sem pecado algum. Ele disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos amigos. Jesus Cristo, ele foi o cordeiro, mas ele também foi o sacerdote, porque o papel do sacerdote era sacrificar o cordeiro, e o papel do sacerdote também era interceder diante de Deus pelos homens. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, como nós vimos ali em Hebreus, e diz que ele vive para interceder por nós. O que ele está dizendo? Pai, atenta para ele, não atenta para a fraqueza. Por isso a gente confessa os nossos pecados a ele, para que ele fique intercedendo por nós. Só que Jesus, ele foi o cordeiro também, ele se ofereceu, ele se ofertou como sacrifício, e ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu tenho autoridade para dá-la, eu tenho autoridade para retomá-la novamente. Então tudo aquilo que aconteceu, a venda de Jesus pelo seu próprio amigo Judas Iscariotes, vendendo ele, traindo ele, na verdade tudo fazia parte do plano de Deus, para que pudesse acontecer um sacrifício perfeito. Se não tivéssemos esse sacrifício perfeito, até hoje nós estaríamos levando animais. Veja o que diz em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O que era feito os sacrifícios antes? Continuamente. Agora Jesus fez um único sacrifício. Agora a justiça de Deus. Amados, quando nós lemos e estudamos mais profundamente, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a Bíblia fala que aqueles sacrifícios, aquele cheiro de churrasco, que tudo virava churrasco,
chegava às narinas de Deus, e Deus dizia assim, que recebia como um aroma suave. Agora, quando o seu próprio filho se ofereceu, então a justiça dele foi saciada. Esse sacrifício chegou como um aroma suave diante do trono do Pai. E agora o que nós precisamos? Tão somente confessar os nossos pecados e nos arrepender. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Não foi com coisas corruptíveis como a prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mácula. Mais uma vez, a alusão do animal, do cordeiro. Então, porque Jesus veio como homem, foi 100% homem, para que um homem sem pecado se oferecesse como sacrifício para Deus. E agora, pela fé no Filho de Deus, nós temos livre acesso à presença do Pai. Antes, o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Aliás, sacrifício era oferecido fora, oferecer orações, interceder pela população. No momento que Jesus expirou, que rendeu o Espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e a Bíblia nos diz em Hebreus 10:19, tendo pois ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por que isso nós podemos fazer? Por causa do sacrifício do seu véu, da sua carne e do seu sangue. Sem esse sacrifício, nós não poderíamos ter o perdão dos pecados. E se nós confessarmos, Ele perdoa e purifica de todo o pecado. Amém? Vamos ficar em pé? Então, se alguém vier afirmando para você que Jesus